alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que se encontra publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ter a linha do nosso raciocínio, porque nós aqui temos uma proposta de não repetir o texto da revista, trazendo subsídios complementares aos amados irmãos. E por isso, muitas vezes, alguém acha difícil acompanhar a nossa exposição. Mas se for lá, tem o texto de apoio, tem os slides, os irmãos terão a linha do nosso raciocínio e tudo ficará mais fácil. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza, ao longo da semana, 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos. O portal Escola Dominical também publica videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas leituras diárias da lição de adultos. O irmão terá um momento devocional e ainda terá a oportunidade de ter maiores informações sobre o tema da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta ao público, tanto presencialmente quanto online, e os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula. Esta reunião se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é o templo antigo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos estudando as promessas divinas e o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, já no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as principais promessas de Deus. Depois de 4 lições introdutórias, semana passada nós estudamos a promessa de salvação. E hoje a lição de número 6 é a promessa de cura divina. Quando pegamos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus e abrimos aqui a primeira página, aqui, ó, frontispício, aqui, ó, nós encontramos ali declaração de fé. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. É o que pregavam os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Este é o evangelho chamado evangelho completo, o evangelho pentecostal. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O chamado evangelho quadrangular, né? E esta é a mensagem que nós pregamos
e que tem trazido o último avivamento da história da igreja, que já é o mais longo e o mais extenso avivamento, tanto em termos de tempo quanto de espaço de toda a história da igreja. Jesus cura. E aí nós temos a promessa da cura divina. Eu me lembro, quando era criança, um corinho que dizia: Deus mandou a cura divina, retirou a alma da ruína, agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Então, eu me lembro bem, quando criança, ouvia este corinho, e isto tem a ver com esta, este aspecto do Evangelho que foi negligenciado por muitos, depois da reforma, inclusive, e que foi recuperado com o movimento pentecostal. Jesus cura. Há esta promessa de cura divina. É interessante ver que esta colocação aqui, nós temos uma pequena participação nesta colocação deste subtítulo da declaração de fé, porque quando ela foi aprovada em 2017 na Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, nós estávamos lá e nós estávamos defendendo a inclusão de um item específico sobre a cura no cremos da declaração de fé. O nosso cremos da declaração de fé não tem nenhum item que fala sobre a cura divina. Nós temos um capítulo na declaração de fé, que é o capítulo 21, que fala da cura divina. Mas não temos um item específico, como tem a declaração de fé das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Por isso, nós propusemos naquela reunião da Convenção Geral que houvesse esse acréscimo. Aí ponderou o presidente da comissão, que é o pastor Ezequias Soares da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, que, para não haver modificação no cremos, ele colocaria ali um subtítulo, né, repetindo as palavras dos missionários fundadores das Assembleias de Deus, com que nós concordamos, e então, ao invés de um item específico da cura divina, foi inserido ali esse subtítulo, realçando a cura divina como uma das promessas divinas, como um dos elementos que haveríamos de ressaltar na pregação do Evangelho. E o porquê, quando da colocação do cremos, que foi lá no final da década de 60, no jornal O Mensageiro da Paz, porque o pastor Alcebiades Vasconcelos, que foi Pereira de Vasconcelos, que foi quem elaborou este cremos, que era publicado no jornal O Mensageiro da Paz, e que foi a base do cremos da nossa declaração de fé, por que ele não copiou a declaração de fé americana e colocou ali um item específico sobre a cura divina? Porque nós estávamos na década de 60, e na década de 60 surgiu aí essa chamada segunda onda do movimento pentecostal. Outras denominações que enfatizavam a cura divina. E para que não houvesse esta confusão entre as Assembleias de Deus e estas outras denominações, né, como a Igreja Pentecostal Deus é Amor, como a Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, que enfatizavam muito a cura divina, e também a Igreja do Evangelho Quadrangular, então houve por bem não se dar esta ênfase para que não houvesse confusão, até porque nós vamos ver que esta segunda onda do movimento pentecostal apresenta uma nuance que não tem
tanto respaldo bíblico assim. Então, daí porque não foi incluído naquela oportunidade e também agora, para se manter aí a orientação de se alterar o mínimo possível ao cremos da declaração de fé, por isso ela não foi aceito aí esta nossa propositura. Mas, como nós dissemos, a promessa da cura divina é uma realidade na Bíblia Sagrada. Jesus salva, mas também Jesus cura. Nós precisamos, em primeiro lugar, observar que a cura de doenças e de enfermidades é algo que diz respeito às coisas terrenas. Isto é importante. Nós falamos de cura de doenças e de enfermidades que só existem nesta terra. No céu não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. O texto bíblico é bem claro nisso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa da salvação nos leva à eternidade. Nós somos salvos aqui na terra, mas por sermos salvos, chegaremos aos céus. E nos céus viveremos para sempre com o Senhor por causa da salvação. No céu se fala da salvação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o que nós notamos aqui é que no céu é falada a salvação, é demonstrada a salvação, e a salvação eterna, como nós vimos na lição passada, que a nossa salvação é eterna, ela persiste no estado eterno, persiste no céu. Daí porque a promessa da salvação é superior à promessa da cura divina. E aqui está a principal razão pela qual esta segunda onda do movimento pentecostal desprendeu-se dos princípios bíblicos, porque colocou a cura acima da salvação. Estas denominações, hoje já não tanto, mas quando surgiram na década de 1960, elas realçavam mais a cura. Este corinho mesmo que eu acabei de cantar, ele diz assim: Deus mandou a cura divina, retirou a alma da ruína. Quer dizer, coloca a salvação num segundo plano. E isto não é bom, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que a salvação é exaltada no céu, mas no céu não tem mais cura, porque a cura é uma promessa que Deus dá para este mundo, para esta terra. Então é algo inferior, é algo que tem uma importância menor do que a salvação. Então a salvação é prioritária. Então a promessa da cura divina é uma promessa que Deus fez para este mundo, para esta terra. E por que a promessa da cura divina é voltada para a terra, para este mundo? Em primeiro lugar, porque no céu, como nós já lemos aqui, não haverá doença, não haverá dor, não haverá morte. Então, não há necessidade de cura no céu. Em segundo lugar, porque a doença é uma decorrência do pecado.
Quando o pecado entrou no mundo, o homem tornou-se corruptível. Uma das consequências do pecado foi a retirada da possibilidade da manutenção do homem, do corpo humano, na sua plenitude. Deus disse em Gênesis 3 e 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A corrupção do corpo é uma consequência do pecado. Antes do pecado, o homem tinha um corpo material, mas este corpo se mantinha intacto, se mantinha idêntico, não se corrompia. Entendem alguns estudiosos, porque o homem tinha acesso à árvore da vida. Da árvore da vida ele poderia comer. E, portanto, ele era como que regenerado, como que mantido no seu estado inicial, dia após dia. Mas com o pecado, isto acabou. O homem não teve mais acesso à árvore da vida e passou a se corromper, passou a envelhecer. E há um destino para todos os seres humanos. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, foi ordenado aos homens morrerem uma vez para depois terem ao juízo. Então, como dizia minha saudosa mãe, ninguém fica para a semente. Todos morrem. Houve exceções. Enoque não morreu, Elias não morreu. E os seres humanos que estiverem vivos e forem fiéis a Jesus Cristo no dia do arrebatamento, também não vão morrer, mas serão transformados num abrir e fechar de olhos. Tirando estas pessoas, todos morrerão. Todos morrerão, porque é uma consequência do pecado. Esta morte, ela pode ser natural, decorrência da própria finitude da existência humana, e aqui eu me lembro de um querido irmão diácono aqui da igreja do Belenzinho. No dia do seu sepultamento, ele que já tinha 98 anos de idade, o médico, que é nosso irmão também, chegou junto a mim ali, no velório do nosso irmão, e disse: olha, na hora de fazer o atestado de óbito, eu quase escrevi causa mortis, porque Jesus quis, que ele não tinha nada. Esta é a morte natural, é decorrência da natureza pecaminosa do homem. Tu és pó, e ao pó tornarás. Mas, e aí vem a consequência, isto pode também decorrer de outros fatores. A morte pode ser violenta, foi o que aconteceu com a primeira morte noticiada da Bíblia. Abel morreu porque foi assassinado pelo seu irmão Caim. Então, essa é a morte violenta, que é a decorrência também do pecado. Né? Caim pecou, matando seu irmão Abel. Mas também a morte pode vir de doença. Isto porque a degeneração do corpo
ela se dá naturalmente, como aconteceu com este saudoso irmão que eu mencionei, mas ela pode decorrer também de uma enfermidade ou de uma doença. Por quê? Porque a natureza passou a ser hostil ao homem por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 18, 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, surgiria a natureza agora não estava mais em harmonia com o ser humano. E por isso, nós vamos ter o surgimento dos chamados agentes patogênicos, né? Aqueles seres que trazem doença para o homem. Os vírus, os protozoários, as bactérias, as rickétsias, enfim, tantos seres que podem trazer mal e trazer doenças ao homem. Também, em razão da degeneração do corpo, podem surgir anomalias, disfuncionalidades no corpo humano. Por causa de uma má alimentação, você pode ter uma obesidade que irá trazer problemas ao coração, problemas às artérias, às veias, à circulação do sangue. Por falta de exercício físico, também vem esta obesidade. Ou, enfim, são várias as doenças que podem surgir por consequência do pecado. Então, a doença, ela é uma consequência do pecado. E é bem por isso que Jesus cura. Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Deus veio tirar o pecado do mundo. E o pecado, ele além de trazer a morte espiritual, ele também traz a doença, ele também traz a enfermidade. É o que nos ensina a declaração de fé das Assembleias de Deus. No capítulo 21, sobre a cura divina, na página 179, a nossa declaração de fé diz o seguinte: a Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Faz parte da natureza divina curar os enfermos. E Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. E quando a nossa declaração de fé fala isso, ela se baseia lá em Lucas 13, 11 a 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de algum modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, Jesus veio para curar também, né? Porque a cura, porque a doença, a enfermidade é consequência do pecado. Não estou dizendo que a pessoa que fica doente porque pecou. Não, o que eu estou dizendo é que, em virtude da entrada do pecado no mundo, entre as aflições que existem neste mundo,
está a doença e a enfermidade. Então, a promessa de cura divina é decorrência de que a salvação não atinge apenas o homem interior, mas também atinge o corpo. E se o corpo vai ser plenamente redimido no dia do arrebatamento da igreja com a glorificação, Deus já pode demonstrar o seu poder e o seu amor, curando sobrenaturalmente as pessoas que estão enfermas. Então, nós temos que entender que a cura divina é, primeiro, uma promessa para as coisas da terra, uma promessa para a terra, né? Para a vida terrena. Em segundo lugar, é uma promessa dada porque Deus quer não só salvar o corpo, salvar a alma, mas também curar o corpo. Então, daí que nós temos esta importância, esta situação, né? Então, cura divina é inferior à salvação. Cura divina é uma demonstração do aspecto integral da salvação e a cura divina é uma realidade presente, porque faz parte da obra salvífica do Senhor. Deus não só perdoa as iniquidades, perdoa os pecados, mas também cura as enfermidades. Visto, então, este papel da cura divina, nós podemos entender que o propósito da cura divina é, como foi dito aqui na declaração de fé, a demonstração do poder e do amor de Deus pelos afligidos. Então, o propósito da cura divina é mostrar o poder de Deus e o amor de Deus aos afligidos. A doença é possível por causa do pecado, mas nem sempre Deus irá curar, porque ele só irá curar quando for necessário ele mostrar o seu poder e o seu amor para com os afligidos. Há um propósito na cura, que é a glorificação do nome de Deus. A nossa declaração de fé, ela é bem clara quando diz que as doenças, as enfermidades, elas não têm a mesma origem, né? A situação pecaminosa do homem torna possível a doença. Mas a doença, ela pode ser decorrência natural, uma degeneração do organismo, ela pode ser uma consequência das próprias atitudes da pessoa, como ela pode ser também um instrumento de correção de Deus. Nós precisamos entender isso. E ela pode ser também uma atuação maligna. Nós devemos entender qual a razão de ser da doença. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos todas estas razões. Todas estas razões. Em primeiro lugar, a doença decorrente da própria degeneração do corpo. Salomão, no livro de Eclesiastes, o livro da sua velhice, no capítulo 12, ele descreve a velhice. E ele diz ali todas as dificuldades que vêm da
velhice. Eu vou ler apenas aqui o seguinte, versículo 2: Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui, Salomão está falando da perda da capacidade visual. É muito comum, quando as pessoas envelhecem, enxergar menos. Enxergar menos. Então, isso é próprio. Esse irmão mesmo que eu disse que tinha 98 anos, ele já lia a Bíblia com uma lupa. Por quê? Porque é normal que nós tenhamos aí o que os oftalmologistas chamam de presbiopia, né? É a perda da visão por causa da velhice. Isso é uma degeneração normal. Salomão também fala, vamos falar só mais um caso aqui, no versículo 3 do capítulo 12: No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, aqui, por exemplo, a perda dos dentes. Hoje em dia o pessoal faz implante e tal, mas os dentes naturais, eles envelhecem e começam a cair, já começam a cessar. Então, isso é decorrência da própria pecaminosidade do homem. Então, existem algumas doenças, algumas enfermidades que resultam do envelhecimento. É algo que é consequência direta da entrada no pecado no mundo. Independe das pessoas serem salvas ou não, serem obedientes a Deus ou não. O segundo tipo de doença, a origem da doença, é quando a doença ela se dá por consequência dos nossos atos. Ou seja, o seu modo de vida acaba gerando enfermidades, doenças no seu organismo. Disse aqui, um exemplo típico, e eu sou vítima disto, é a falta de atividade física que gera a obesidade. É a má alimentação que gera a obesidade. E a obesidade gera outras enfermidades. Disfuncionalidades hormonais, problemas cardíacos. Então, quando uma pessoa não tem uma boa postura, né, não senta direito, não fica em pé direito, ela acaba tendo problemas na coluna. Estas doenças são resultado dos nossos próprios atos. É a lei da ceifa. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É o que se encontra lá em Gálatas. Gálatas, epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, existem problemas de saúde que resultam das nossas próprias atitudes. E aí não tem para se queixar, porque Jeremias diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Né? Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Nós temos um exemplo na Bíblia que, apesar de ser de uma pessoa que não é fiel a Deus, não é por causa da sua infidelidade que isto aconteceu. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2.
E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então veja o rei Acasias, que era um rei ímpio, filho de Acabe, mas ele estava ali cuidando imprudentemente num quarto alto, onde tinha as grades, e ele acabou caindo de lá, porque não teve o devido cuidado. E a Bíblia diz que ele, ao cair esta queda, ele ficou doente, se arrebentou todo. E aí, então, ele mandou buscar, mandou consultar a Baal Zebub para saber se ele ia sarar ou não. E aí nós conhecemos toda a história, né? Que o profeta Elias interceptou aqueles mensageiros e disse que ele iria morrer, enfim. E aí acabou morrendo mesmo. Mas veja que a doença dele não veio por causa do pecado dele, não. A doença dele veio por causa do seu descuido. Quantas pessoas sobem no telhado para limpar, para arrumar o telhado, já não tem idade para isso, ou não tem um bom equipamento, não tem proteção, e acabam caindo, se esculhambando todo. Por quê? Porque não tiveram cuidado. Então, uma das origens da doença são as próprias atitudes da pessoa. E aí Deus não se deixa escarnecer. Aquele que semeia, ceifa aquilo que semeou. A terceira causa de doença é a atuação maligna, né? O diabo, ele quer a destruição do homem. A Bíblia diz que ele quer a morte do homem. Ele é homicida desde o princípio. É Jesus quem diz, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo quer a morte do homem. Esta morte não é apenas a morte espiritual. O próprio Jesus diz que ele também, o diabo também mata o corpo. Ele mata o corpo. Está lá no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Então, o diabo, ele também quer matar o nosso corpo. Ele também quer lançar doenças sobre nós. E muitas vezes, com a permissão divina, isto acontece. Neste episódio mesmo que nós falamos ali, quando lemos a declaração de fé, lá daquela mulher que andava encurvada, nós lemos lá em Lucas, capítulo 13, versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Jesus diz aqui que aquela mulher andava curvada porque um demônio havia se apossado dela e colocado essa enfermidade nela. Então, aqui é uma enfermidade de origem maligna. É possível isso? Sim, é possível. Por quê? Porque o mundo está no maligno. Então, existem enfermidades que são de origem maligna. Não são todas. Nós já vimos aqui que há enfermidades decorrentes da própria degeneração natural do corpo humano, degeneração causada pela entrada do pecado no mundo,
nós vimos que há enfermidades decorrentes das nossas próprias atitudes e há enfermidades que são decorrentes de atuação maligna. Mas há também enfermidades que a nossa declaração de fé diz que são instrumentos de correção. Deus pode corrigir os homens com doenças e enfermidades. Irmão Caramurum, isso é possível? É possível. E Deus faz por quê? Porque ele é ruim? Porque ele quer o mal? Não. Deus faz isso com o propósito de que o homem se arrependa para mostrar o seu poder e o seu amor. Para a glória de Deus. Um exemplo disto nós encontramos no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A criança nasceu cega. Por quê? Porque 40 anos depois, ele é curado por Jesus. Como é que Jesus iria curar um cego de nascença se ele não tivesse nascido cego? Durante anos, aquele homem viveu cego. Para quê? Para que Jesus o curasse. Existem enfermidades que são estabelecidas por Deus, mas com o propósito de glorificar a Deus. De glorificar a Deus. E a nossa declaração de fé fala até de instrumento de correção. E ele dá como texto bíblico o texto que costumamos ler na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, aqui o texto diz que quem não participa dignamente da ceia do Senhor corre o risco, inclusive, de ficar doente, como correção do Senhor. Então, existem doenças que são estabelecidas por Deus como castigo, ou então como uma oportunidade para a glória de Deus. Então, as doenças têm estas origens. Tem doença pela degeneração natural, tem doença como consequência dos nossos atos, temos doença por atuação maligna e temos doença estabelecida por Deus como castigo ou então como uma oportunidade para a glória de Deus. Visto então as origens das doenças, nós agora iremos falar sobre a cura divina. Né? Jesus cura.
as doenças. Ele não quer ninguém doente. Ele não tem prazer em ver as pessoas sofrendo. Não podemos nos conformar com a doença. Jesus é inconformado com a doença. Agora, tudo depende da origem da doença para que nós possamos vencê-la. Quando a doença é decorrência da própria degeneração natural do homem, esta doença pode ser curada por Deus? Sim, claro que pode. Porque Deus pode, se o quiser e houver um propósito para isto, fazer com que a velhice não venha a trazer dificuldades maiores para o ser humano. É o que vemos, por exemplo, com Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Deus quis, até pela posição que Moisés ocupava, que o envelhecimento não lhe trouxesse a perda de vigor, nem o escurecimento da sua visão. Ele morreu vigoroso e vendo bem, embora tivesse 120 anos, porque assim aprouve a Deus. Então, Deus pode estancar e Deus pode reverter a degeneração do homem, se isto tiver um propósito, porque, como nós já vimos aqui ao longo do trimestre, toda promessa de Deus tem um propósito espiritual. Qual era o propósito espiritual da manutenção da visão e do vigor de Moisés? Para que ele pudesse liderar o povo até o Rio Jordão. Eram 40 anos de peregrinação no deserto. E Deus, então, estancou o processo de degeneração de Moisés para que o seu povo pudesse chegar, sob liderança capaz, até a entrada da Terra Prometida. E Moisés só não entrou lá porque não obedeceu a Deus no episódio de Massá e Meribá. Senão, teria entrado. Outro que também teve o seu vigor mantido por Deus, apesar do envelhecimento, foi Caleb. Josué, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto.
E que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Deus também estancou o processo de envelhecimento de Caleb, porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Caleb iria possuir a terra que quisesse. E, portanto, ele deveria estar forte, vigoroso e pronto para a guerra. E na continuidade aqui do texto, vocês verão que Caleb vai lutar contra os gigantes. Aqueles mesmos que os outros 10 espias temeram e ele não temeu, ele foi e venceu e ocupou a cidade de Hebrom. Ficou para Caleb. Por isso Deus o manteve. Havia um propósito de Deus para confirmar a perseverança, para honrar a fé de Caleb. Por isso ele ficou vigoroso. Então Deus pode estancar um processo de envelhecimento. Deus pode também reverter um processo de envelhecimento. Não é que o cidadão vai tomar a água da fonte da juventude, não. Esse irmão mesmo que nós falamos aqui, esse saudoso irmão diácono do Belém, ele teve um acidente quando tinha 95 anos e Deus o restabeleceu. Deus o restabeleceu. Né? E eu me lembro bem quando fui visitá-lo ainda, ele acamado, ele disse: eu pedi a Deus, ou me cura, ou então me leva, porque na cama eu não quero ficar. 2 semanas depois ele já estava de pé. Então é Deus, Deus honra a fé, irmãos. Então, Deus pode sim curar, estancar ou reverter um processo de degeneração natural. E quando a enfermidade ela é resultante dos nossos erros, das nossas atitudes, Deus pode também, pela sua misericórdia, curar-nos, desde que nós nos arrependamos dos nossos erros, desde que nós revertamos essa situação. Então, Deus pode curar alguém que entrou numa doença por força das suas atitudes. Veja que aqui, quando nós falamos do rei Acasias, se ele tivesse pedido a Deus a cura, Deus poderia tê-lo curado, mesmo ele tendo descuidado. Mas ele foi pedir para que se consultasse a Baal-Zebub. E aí, então, Deus disse que ele iria morrer. Então, quando há uma enfermidade resultante dos nossos próprios erros, Deus pode curar, se ele tiver este propósito, desde que nos voltemos a ele e peçamos a ele a cura. Acasias não pediu a Deus a cura, foi pedir a cura para Baal-Zebub. Por isso ele morreu. Um outro rei que estava enfermo e que esta enfermidade parece decorrer de um fato. Qual seria esse fato? O fato de que ele não colocava o seu sucessor. É o caso de Davi. Davi ficou velho. E na sua degeneração natural, acabou ficando de cama.
adoentado, envelhecido. 1 Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em vias, cobriam-no de vestes, porém não se aquecia. O interessante é que, por causa desse acamar de Davi, Adonias, o seu filho, se declara rei, quando, na verdade, Deus havia escolhido Salomão para reinar em lugar de Davi. E então o profeta Natã, o comandante do exército Benaia, o chefe, né, Benaia ainda não era o comandante do exército, ele era o chefe da guarda do rei, ele vai, eles vão até, e mais ainda os sumos sacerdotes Zadok e a Batseba, que era a mãe de Salomão, vão falar com o rei Davi. E Davi, então, manda ungir Salomão. Olha que interessante. Quando ele manda ungir o Salomão, ele sara. Ele sara. Por quê? Não em 1 Reis, mas os irmãos encontram lá em 1 Crônicas, capítulo 28, que Davi convocou todos os príncipes de Israel para apresentar a planta do templo e para apresentar Davi como Salomão como seu sucessor. Como é que uma pessoa de cama preside uma reunião desta? E vocês leem lá 1 Crônicas 28 e 29. Porque Deus o curou. Ou seja, aquela doença era resultado das próprias atitudes do rei, que estava postergando a sucessão. Ficou de cama. Deus, então, interviu, ele fez o que devia fazer, e Deus o deu uma pequena sobrevida, mas lhe deu uma sobrevida, uma saúde, para que ele apresentasse ao povo, o novo rei. Então, nós vemos que Deus pode, sim, curar as enfermidades nos casos em que as doenças são decorrentes das nossas atitudes, mas isto exige de nós, em primeiro lugar, que busquemos a Deus e, em segundo lugar, que façamos a sua vontade. Quando a doença ela é resultante de uma atuação maligna, a cura vem após a salvação. Jesus olhou para aquela mulher que era enferma por causa da ação de Satanás, a chamou, ela creu, ele impôs as mãos e ela foi curada. Quando a doença tem origem maligna, a pessoa pode ser liberta, pode ser curada pelo poder de Deus, porque se ela crer em Jesus, se ela alcançar a salvação, primeiro ela precisa ser salva para depois ser curada. É interessante que todas as curas que Jesus fazia, ele sempre observava e ele dizia para aquela pessoa que a fé salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Mateus capítulo 9, versículo 22. A mulher do fluxo de sangue. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Quem crê em Jesus é salvo e é curado. Ela cria que Jesus podia curá-la. E Jesus disse que não só ela foi curada, como ela também foi salva. Existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem que este salvou seria melhor traduzido por curou.
Mas não, é salvou mesmo, né? A mulher ficou sã porque creu. Ela creu que Jesus podia curá-la. Creu que Jesus era o Filho de Deus. Em Marcos, capítulo 5, versículo 34, né, nós temos também a mesma situação da mulher do fluxo de sangue. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui fica bem claro isso, né? Jesus salva, Jesus cura. Por isso que é a sequência. Jesus salva e cura. Quando uma doença tem atuação maligna, o importante é a salvação. Com a salvação vem a cura. Com a salvação vem a cura. Em Marcos, capítulo 10, versículo 52, o caso do cego de Jericó, Bartimeu. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele creu em Jesus, chamou Jesus inclusive de filho de Davi, reconhecendo que ele era o Cristo, e ele foi salvo e curado. Então a cura segue a salvação da alma. Quando a doença tem atuação maligna, a cura se segue à salvação. Em Lucas 8:48, nós encontramos aqui também o episódio da mulher do fluxo de sangue, nós já lemos. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 19, nós temos aqui a cura daqueles 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer ao Senhor. Só ele alcançou a salvação. Então, às vezes, existe a cura, mas não existe a salvação. Às vezes existe a cura e não existe a salvação. Veja que os leprosos, a lepra era uma praga imposta por Deus a quem não estava vivendo bem. A Bíblia deixa bem clara que a lepra era sempre uma maldição. Por isso que a pessoa ficava separada da comunidade de Israel, separada da congregação. A lepra está sempre ligada a um castigo divino. Aqueles homens creram que Jesus podia curá-los. Jesus mandou que ele se apresentasse aos sacerdotes. Mas um que era samaritano não tinha por que se apresentar ao sacerdote ao ver que estava curado. Voltou para agradecer a Deus e só ele obteve a salvação. Então há situações também em que a doença, que é resultante de uma atuação maligna, a pessoa tem a fé para ser curada, mas não alcança a salvação, porque não é grata a Deus. Há muitas pessoas que são curadas por Jesus, mas não perseveram na fé, desviam-se, não são agradecidos a Deus. E por isso só são curados, mas não alcançam a salvação. Por isso que é complicado você só pregar a cura. Você tem que pregar a salvação e a cura. Porque quando a pessoa deixa Jesus, depois de ter sido curada, ela alcança a salvação e depois perde a salvação, desvia-se dos caminhos do Senhor, não é agradecida a Deus, ela pode ficar numa situação pior. Veja o que disse Jesus para o paralítico lá do tanque de Betesda. João, capítulo 5, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.
E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, os irmãos percebam aqui que esse paralítico não sabia quem tinha curado, que era Jesus quem tinha curado. Aí Jesus o encontrou no templo. Olha que interessante, ele estava no templo, ele estava adorando a Deus. Ele resolveu servir a Deus. E quando Jesus disse para que ele não pecasse mais, para que algo pior não lhe sucedesse, aí então ele soube que era Jesus e foi avisar aos judeus, já foi anunciar que Jesus o havia curado, já pregando o evangelho, né? Então, eis a circunstância maravilhosa da cura, o papel da cura, quando a doença tem atuação maligna, é o papel da salvação. Jesus cura para salvar. Jesus salva e confirma a salvação pela cura. É a confirmação da pregação do Evangelho. Por isso que os sinais, prodígios e maravilhas são necessários. Por quê? Porque nós devemos pregar o Evangelho com demonstração de espírito e de poder. É o que diz o apóstolo Paulo. Foi o que ele fez em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu li aqui 1 Coríntios 2, 3 a 5. Jesus salva, mas cura. É preciso que nós vejamos sinais, prodígios e maravilhas para que a nossa fé se apoie no poder de Deus, não na sabedoria humana, não na intelectualidade. Cuidado, irmãos. Nós estamos hoje num evangelho de muito blá, blá, blá e pouca demonstração do amor e do poder de Deus. Mas nós temos a enfermidade que é estabelecida por Deus para a sua glória ou como castigo. Neste ponto, nós temos que quando a enfermidade é estabelecida para a glória de Deus, chega a hora em que a pessoa é curada. Foi o que aconteceu com o cego de nascença. No tempo certo, Jesus cura, para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando se trata de castigo, é preciso que as pessoas se arrependam. E se não se arrependerem, não serão curadas. Quando é um instrumento de correção, a doença é para que eles se arrependam. E nós temos aqui um exemplo de um rei fiel a Deus, mas que morreu doente porque ficou doente por desobediência a Deus e não pediu o arrependimento. Não se arrependeu dos seus pecados. Foi o rei Asa, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente, que é contra o profeta, e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu
reinado. E lemos aqui, segundo Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Asa ficou bravo com um profeta que o repreendeu porque ele foi a uma guerra pedindo ajuda do rei da Síria, quando Deus o havia dado uma vitória sobre um exército muito poderoso, sem que ele pedisse ajuda a ninguém. O profeta foi repreendê-lo, porque Asa, em vez de aumentar a sua fé, tinha diminuído a sua fé em Deus. O Asa ficou com raiva, mandou prender o profeta e ainda maltratou alguns do povo, de certamente ficar do lado do profeta. E aí Deus pôs uma doença nele, nos pés. E ele, em vez de buscar a Deus, recorreu aos médicos. E médico não resolve doença determinada por Deus. O que resolve doença determinada por Deus é arrependimento de pecado. E por isso sofreu 2 anos e morreu. Triste fim do rei Asa. Por quê? Porque foi desobediente a Deus e Deus, para corrigi-lo, pôs a doença. Mas ele não buscou a Deus. Procurou ajuda com os médicos. E doença estabelecida por Deus, e doença que é resultado de atuação maligna, estas doenças não se resolvem com o médico. É pecado ir ao médico, irmão Caramuru? Não, não. Os médicos existem aí para nos dar saúde. Os médicos estão aí para nos dar saúde. Mas quando a doença é atuação maligna ou estabelecida por Deus, não resolve médico. Médico não resolve isso. Então eu tenho que saber qual é a razão da doença. Agora, eu tenho que saber que Jesus cura. Qualquer que seja a doença, Jesus cura. Eu preciso crer que Jesus cura. E aí é que está a promessa da cura divina. Ela é uma promessa que decorre, é uma promessa condicional. Uma promessa condicional. Por quê? Porque depende de fé. O que Jesus diz? A tua fé te salvou. É preciso crer na cura. Crer nos sinais, prodígios e maravilhas. Quando há incredulidade, a pessoa não alcança a cura. Por que temos muitos menos curas nos dias de hoje do que no passado? Porque as pessoas são mais incrédulas. Foi o que aconteceu em Nazaré. Nazaré, onde Jesus viveu dos 5 aos 30 anos. Foram 25 anos que Jesus viveu em Nazaré. Foi o lugar que ele menos curou. Lógico que ele só podia curar depois do início do seu ministério. Mas quando ele volta, já no seu ministério a Nazaré, ele cura pouca gente. E por quê? Vamos ler lá. Lucas, capítulo 4, versículo 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Aliás, vamos ver o versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E lá, ainda em Marcos, capítulo 6, versículo de Marcos capítulo 6, versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Por que Jesus curou pouca gente em Nazaré? Pela incredulidade, porque a promessa da cura depende da fé. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É preciso ter a fé de quem ora, de quem impõe as mãos, e é preciso ter a fé de quem está doente. O apóstolo Paulo, ele, quando estava na cidade de Listra, o texto bíblico diz o quê? Atos capítulo 14, versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então, por que aquele homem, um gentio, foi curado? Porque ele tinha fé para ser curado. O Espírito Santo mostrou a Paulo que ele tinha fé para ser curado. E Paulo tinha fé para falar: levanta-te levanta-te direito sobre teus pés. E a Bíblia diz que ele saltou e andou. Então, a promessa da cura divina depende da fé. Depende da fé. É uma promessa condicional. E é uma promessa geral. Jesus cura a todos. Não só os crentes. Não. Não cura só crentes. Ele cura a todos. Veja que esse rapaz depois se converteu, mas ele não era crente quando Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Aqueles 10 leprosos, 9 foram curados, mas não se converteram. A cura é para todos. E esses sinais seguirão os que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não diz os enfermos crentes. Não, até porque está na ordem que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o próprio Marcos diz que os discípulos partiram, pregaram por todas as partes, confirmando o Senhor a palavra com os sinais que se seguiram. Então a cura é para todos. Jesus veio curar. Agora, o mais importante é que nós devemos pregar que Jesus salva e cura. De nada adianta ser curado e não ser salvo. Então, a promessa de cura divina é uma promessa condicional, uma promessa geral. Jesus cura a todos, nós vimos que todas as espécies de enfermidade Jesus pode curar, embora é preciso crer, e nos casos de atuação maligna e de estabelecimento por Deus,
é preciso haver arrependimento. E o propósito da cura é sempre espiritual. Jesus cura para que o seu nome seja glorificado. Jesus cura para que as pessoas alcancem a salvação e a vida eterna. A promessa da cura é uma promessa para as coisas da terra, mas ela visa a vida eterna, as coisas de cima. É por isso que só pregar a cura e não pregar a salvação é negar o propósito da promessa da cura divina. É distanciar-se da palavra de Deus. Porque o que Jesus quer, mais do que nos curar, é nos levar aos céus. Há pessoas, homens de Deus, que morreram doentes. Por quê? Porque Deus assim o quis. Porque o propósito de Deus não é a saúde física ou mental. O propósito de Deus é a vida eterna, é a nossa salvação. Amém.